Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje eu estou com o Tobias Carvalho, que escreveu As Coisas. Bom, Tobias, primeiro, muito obrigada por ter aceitado gravar para o Literatami. Não, eu que agradeço. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o livro As Coisas, para quem ainda não leu, fica curioso. Bom, o As Coisas ele é um livro de contos que ele fala bastante das relações homossexuais masculinas e principalmente de personagens jovens e de como elas se dão hoje em dia, em que espaço elas estão. Fala muito sobre aplicativos de encontro e sobre essas relações que às vezes elas não fecham direito e algumas vivências que estão aí, que ainda são um pouco faladas. Total. Esse aqui é o seu primeiro livro publicado? Isso. E já chegou ganhando prêmio, né? Foi vencedor do prêmio Sesc na categoria de contos. E eu achei interessante porque aqui eles são contos, mas nos quais você explora bastante estilos diferentes de narrar e formas diferentes dentro desse gênero do conto. Queria saber como que você começou a escrever? Foi pelos contos? E de onde veio a sua ideia, a sua motivação para escrever As Coisas? Eu tinha vários contos que estavam prontos, principalmente por causa da oficina, mas eu tinha uma disciplina de escrever e eu escrevia bastante sobre esse tema. E eu resolvi fazer um livro que tivesse essa temática, e quando eu resolvi, eu comecei a escrever mais e mais e mais. Na verdade, o Sesc foi o prazo final para eu terminar meu livro, foi a inscrição. Então ele foi vindo daí. A maioria dos contos são novos, mas tem alguns que são antigos. E bom, daí por isso tem muitos estilos narrativos diferentes. Eu também, para cada história tinha um jeito melhor de contar, que eu tentei também não fazer um livro tão certinho. Inclusive os editores, eles ficavam, mas vai ter travessão aqui vai ter aspa, aqui não vai ter nada, como assim? Deu, não, deixa assim, cada um é uma coisa. Se encaixa melhor. E você já escrevia antes, então, só esses contos, ou você já pensou em escrever outras coisas? Eu já tentei escrever um romance, mas nunca tinha dado certo, assim. O livro de contos foi o primeiro que esse daqui eu quero que vá adiante. Legal. Mas pro futuro, vamos ver aí, eu tô com um plano de escrever um romance. Bom, o seu livro, você falou um pouco, acho que quem ouviu percebeu, que é acima de tudo um livro do seu tempo, do nosso tempo, e isso é muito legal. Você abraça, né, as nossas particularidades e, sobretudo, as particularidades das relações homoafetivas, focando no encontro do eu com o outro e na constante ausência de envolvimento emocional dos personagens, que reflete um pouco os nossos relacionamentos contemporâneos. Você traz para a obra a vida e para a vida dos personagens os aplicativos de encontro, de relacionamentos, aplicando essa lógica inclusive na forma de alguns contos, como eu falei. Você consegue captar bem qual forma se encaixa melhor para a situação do conto. E fala bastante sobre sexo também, sobre a dificuldade de convivência com aquele que é diferente, mesmo que esse outro que é diferente faça parte da nossa família, sei lá, que seja tão próximo e é tão difícil conviver. Então são temáticas extremamente atuais e abordadas dentro do universo da homossexualidade masculina, né, sob o olhar do sujeito homem homossexual. No entanto, ainda que a superficialidade das relações atuais seja muito desenvolvida nas suas narrativas, bem como esses conflitos de dificuldade dos relacionamentos, muitos leitores que entram em contato com o seu livro, eles estabelecem vínculos muito fortes com a narrativa. Eu percebi isso quando eu postei lá no Literatura que eu estava lendo, aí todo mundo, nossa, esse livro é muito bom. Até a Aline Inês gravou um vídeo sobre ele, falou que você é uma promessa, assim, que você escreve muito bem e tal. Então a gente acaba criando vínculos fortes mesmo dentro desses contos curtos e com assuntos, com essa fragilidade que é natural do nosso mundo hoje. Como foi para você atingir esse equilíbrio entre desromantizar as relações homoafetivas, porque tem muito isso, escancarar e desmistificar mesmo para quebrar os preconceitos, sem contudo cair em outros estigmas dos relacionamentos homoafetivos? Em outras palavras, como foi
equilibrar o universal e o particular dentro das narrativas tão breves, refletindo a fugacidade dos nossos tempos? Uma perguntona, né? É que eu gosto de falar um pouco do que eu senti também lendo para as pessoas. Total. Assim, como o livro ele fala dessas relações super breves e instantâneas, mas na verdade por trás tem uma necessidade das pessoas de se relacionarem, né? Elas estão ali querendo se encontrar com o outro, mas consigo mesmas também. Então tem muito nos contos de ele não refletir muito sobre o que está acontecendo, ser uma experiência um pouco mais sensorial mesmo. O leitor também percebe isso e ele sente junto, ele não precisa que alguém diga o que ele vai sentir. Eu acho que o que eu tentei usar de universal ali, apesar de serem experiências muito particulares, é que essa busca no outro, ela tá em todo mundo, né? Ela tá, por mais que hoje em dia, com aplicativos e com o jeito que a gente se comunica por causa da internet, seja de outra forma, esse tipo de relação, a gente continua criando a mesma coisa, né? Acaba que essas relações frágeis fazem com que a gente, que seja mais fácil a gente não buscar essa coisa um pouco mais vinculativa, mas a gente quer isso no fundo. Então era uma coisa que você estava pensando em fazer com seus contos ou acabou acontecendo como reflexo do que a gente vive? Uau, eu acho que era, porque é uma coisa que eu penso bastante, assim, tipo de reflexão. Eu queria que estivesse lá, digamos. Legal. Bom, então as coisas traz narrativas relativamente simples no sentido de que não há enredos muito mirabolantes, não há algo que fuja muito do realismo ou do nosso dia a dia, dos nossos desejos, das nossas frustrações, do nosso cotidiano. E, no entanto, o fato de você trazer como protagonistas personagens homossexuais é um diferencial que pode, em certa medida, chocar alguns leitores que são leitores que nunca se questionaram quantos livros de contos eles já leram em que todos os personagens são heterossexuais. Dito isso, eu tenho duas perguntas. O que você tem a dizer sobre a recepção da obra? Você já entrou em contato com alguma opinião que critica esse protagonismo? E como você vê a abertura do mercado editorial para a literatura de temática LGBT, pensando como era antes e como tem sido agora? Também pensando nos rumos da nossa política, da nossa sociedade hoje, você acha que a gente está caminhando para uma igualdade, para um equilíbrio das publicações literárias de maior representatividade? Olha, a primeira pergunta, até agora eu não tive um feedback, assim, não gostei porque tem personagens homossexuais. Talvez eu ainda receba, mas acho que quem lê literatura também tem uma mente um pouco mais aberta, pode ser? Pode ser. Mas a gente tá vivendo um período horrível, mas a gente caminhou algumas coisas que eu acho que a gente não vai descaminhar, sabe? Representatividade, ela chega nas pessoas e por mais que exista uma reação, não tem como essa reação barrar a longo prazo o que está acontecendo. Eu acho que mais escritores LGBT vão existir e falando de assuntos mais específicos ainda e, sabe, ocupando o espaço, empurrando um pouco. Eu acho que não tem volta. Bom, em algumas das narrativas eu senti alguma semelhança subjetiva mesmo, que eu mesma senti, com as narrativas do Caio Fernando Abreu. Não só pela temática, mas um pouco pela forma dos diálogos, de trabalhar com essas situações instantâneas que acabam rápido e tal. Aí eu queria saber se ele foi uma influência literária pra você e quais são as suas influências literárias? Pra falar a verdade, não poderia dizer que ele foi, assim. Eu li o Morangos Mofados dele, foi o único livro que eu li. Eu gostei, mas não foi um livro que super me marcou. Alguns contos, sim, eu gosto do jeito como ele tem uma fluidez narrativa muito rápida, mas eu acho que eu comecei a ler brasileiras não faz tanto tempo, assim, então as minhas influências elas são muito mais pra fora, infelizmente. Vou reparar esse erro, mas eu gosto muito do Haruki Murakami. Eu acho que ele influenciou bastante o jeito que eu escrevi esse livro. E mais pra cá eu tenho me conectado com escritores como David Foster Wallace, o Don DeLillo, o Cormac McCarthy. Eu gosto muito desse tipo de
narrativa bem seca, assim. Óbvio que, enfim, não quer dizer que eu escrevo do jeito que eles escrevem, mas eu acho que eles são as maiores influências. Assim. Legal. Bom, então agora eu vou pedir pra você ler um trechinho do livro pra gente. Legal. Eu sabia que tu queria ir embora um dia. Tu odiava Porto Alegre, ou dizia odiar. Mas morar contigo fez com que eu esquecesse a ideia. Não considerasse que tu iria mesmo. E tu foi. Está aí, bem longe. Estamos longe. Aprendemos a não se gostar mais porque ia ser mais fácil, lembra? Tu disse que era tudo racional e que era só querer. Isso me fez chorar, mas logo depois sequei as lágrimas e te olhei bem sério e falei, tá bom. Te abracei e disse que não ia te impedir de ir atrás da tua vida, tua tão sonhada vida, planificada antes de tu me conhecer. Às vezes eu penso no que poderia ter sido, no que teria sido se tu tivesse ficado, se eu tivesse ido junto, ou se eu tivesse feito administração. Mas a verdade é que não tem jeito de saber. Só dá agora pra imaginar, cair em outros braços, melhores ou piores, diferentes dos teus, braços outros, lembrar. Bom, então, obrigada de novo, Tobias. O seu livro, a experiência de lê-lo foi bem diferente assim, do que eu estou acostumada, não só pela temática, pela forma, foi gostoso acompanhar as suas aventuras por aqui, do modo de escolher como narrar e o que narrar, e me sentir também, me identificar com alguns personagens. Gostou? Gostei, acho que isso é muito importante e parabéns pelo prêmio. Obrigado. E eu tô esperando então o seu romance. Tá com os 2 anos, né, gente? Tudo bem, continuarei esperando. Legal. Então, obrigada, gente, é isso. Tchau, tchau. Tchau.